I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got O Grupo LPM está há 18 anos no mercado de tecnologia, trabalhando com infraestrutura de dados, voz e elétrica, agregando serviços de segurança eletrônica e automação predial, serviços de moving da data centers e implantações de soluções de ativos de rede e Wi-Fi. Pensando em agregar valor e trazer as melhores soluções, inauguramos a LPM Consultoria, que conta com as melhores soluções de hardware e software. Temos também a LPM Energia, voltada para energia solar e placas fotovoltaicas. Não perca tempo, entre em contato com nossa equipe. Temos a solução ideal para a sua empresa, de acordo com o perfil de cada cliente. Visite nosso site www.grupolpm.com.br. Está começando mais um Placar Eletrônico aqui no seu canal 25. Hoje o programa vai pegar fogo. Os campeonatos estão todos pegando fogo por conta da parada da Copa. Tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Os times brasileiros, alguns indo bem, outros mais ou menos na Libertadores. O Vasco já está fora, o Cruzeiro se recuperou. Nós vamos falar sobre tudo isso no programa de hoje. Não esqueça, o nosso programa está sempre disponível no seu www.canal25.com.br para o Brasil e para o mundo. Eu sou o Flávio Bagnoli F9 e hoje nós estamos aqui com essas duas feras aqui, ó. Meu amigo Monteiro, meu amigo Moselli. Bem, obrigado Flávio, pela presença de vocês. Bem. E obrigado, amigos em casa que nos assistem toda semana. Comigo? E aí, Moselli? Vai começar comigo? Vou começar com Pô, você. mas ele reformou Como o diz o contrato. Murilo Chinelinho, cadê o Murilo? Ele reformou o contrato. Onde anda o Murilo? Murilo, mais 4 programas, ele tá na O reserva, tá, não vai pro o banco. Murilo está armando na CBF algumas confusões que mais pra frente nós vamos mostrar. Eu vou provar aqui no ar o que o Murilo anda aprontando. Tá Ele bem quer lá, né? tumultuar até a Copa do Mundo. O Murilo tá passando dos limites, mas depois, mais pra frente, eu vou mostrar. Ô Flávio, fala o que ele foi fazer em Paris? Sei lá. Nessa época do ano, Paris, eu não estou É entendendo. mais barata a passagem, ele é econômico. O cara é ele é assim, mão de vaca, mão de é vaca. mesmo. Tá certo, tá certo. mão Deixa ele de vaca. passear lá. Ele Graças a gosta, ele Deus. gosta de dar camisa. Ele podia ficar uns 6 meses lá em Paris. Fim do ano. Ninguém ia fala sentir assim. falta aqui. Não fala assim que ele no fica Natal ele triste. gosta de dar camisa pra gente. Camisa? Viu? A sua serviu? Ganhei uma caixa vazia. A camisa não estava dentro. Para de cornetar o Murilo. Não é justo, ele não tá aqui para Um se abraço, defender, coitado. Um abraço pro chefe. Murilo, um abraço para você. Depois eu vou te desmascarar aqui no ar. Eu vou mostrar o que você anda aprontando lá na CBF. Seu destaque inicial, Moselli. Um abração, Obrigado pela Flávio. presença. Monteiro, um abração. Um abração. Um abraço pro Murilo também, nosso chefe aí, que coordena bem a gente aí. Tá sempre junto, apoiando aí. Um abração e vamos pros Eu amigos. já vou falar de novo. Puxa-saco e pernilongo tem em todo lugar. Inclusive aqui. Mas vai ser puxa-saco assim lá na China. Aqui Tá tem, louco? Aqui tem mesmo, tem uns par aí com É, você. tá. É você que puxa-saco. Chega de confusão. Um abraço para os amigos aí que estão sempre vendo a gente aí, direitinho, comentando, ajudando a gente também, dando palpite. Faz essa pergunta, fala isso, fala aquilo, fala mais do Santos. Eu vou falar mais do Santos, mas infelizmente não é notícia boa, não. Eu assisti o jogo ontem, parabéns para o Renato Gaúcho, do Grêmio do Renato Gaúcho.
jogando excelente futebol brasileiro mesmo. Eu diria até parecido com a década de 70, que tanta gente tenta copiar e não consegue. E até o Guardiola falou isso, que ele gostava muito do time do Brasil de 70. E o Grêmio joga com uma intensidade que, olha, então o Santos ontem provou que tem que se arrumar muito ainda. E parabéns para o Grêmio e para o Renato Gaúcho principalmente. Joga muito o Grêmio, intensidade espetacular. Depois a gente fala mais, né, Flávio? Durante o programa nós vamos falar sobre os jogos dos paulistas na última rodada e vamos falar também da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Monteirão, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Obrigado mais uma Sempre vez, a honra da tua presença aqui. Eu que agradeço. E o pessoal em casa quer ouvir o seu destaque inicial. Que honra, que obrigação dele vir. Ele recebe. Ganha muito, ganha ele muito. recebe. Ganha muito. Acabei de renovar o contrato. Então, que honra. É bom, tem que vir. O pessoal em casa quer te ouvir, Monteiro. Um abraço, Montério, um abraço, Flavinho, pelas palavras. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Queria falar um pouco sobre o Corinthians, né? Flávio Carille, é aquele esquema dele, ele não muda há muito tempo, continua sempre com o mesmo esquema, certo? Agora, esse negócio de jogar com mistão, o Corinthians não pode fazer isso aí. Jogar contra o Ceará em casa, estádio lotado, empatar de 1-1, é um absurdo. A diferença é muito grande de um time para outro. Só que ele preservou uns jogadores, porque, quer dizer, eu não sei porquê, né? Porque na quinta-feira o jogo contra o Vitória. Então tem um tempo muito grande aí e está preservando. Saiu com o Danilo faz 2 anos que não sai jogando. É complicado, mas não quero criticar isso não. Mesmo porque o Corinthians tem 4 jogadores machucados, 4 excelentes jogadores que são titulares, machucados, tá? Outra coisa, o Ceará, o primeiro gol que ele fez no campeonato, um golaço que nunca mais aquele pegou na veia da bola, e eu acho que se o Cássio tivesse um pouquinho para trás, não tivesse adiantado, ele pegava aquela bola lá. Mas não vamos pôr a culpa no Cássio também, porque é um excelente goleiro, né? Agora, o que eu quero frisar aqui, que não sou só eu, porque a mídia inteira está falando, né? São 3 pênaltis que não foi dado para o Corinthians. 3 pênaltis legítimos que não foram dados para o Corinthians. Juiz muito fraco, porque ninguém fala agora que foi prejudicado. Quando é favorecido, nossa, a mídia inteira fala, né? E outro eu ouvi um comentário do Simon, árbitro de 3 Copas do Mundo, e ele foi incisivo. Os 3 foram pênalti. Então isso prejudica também. Mas depois eu falo mais do Corinthians. Durante o programa nós vamos falar sobre a performance dos times paulistas, vamos falar da rodada, vamos falar tudo. Antes de nós começarmos a falar em detalhes sobre cada um dos times, eu queria dar uma passada na classificação no Campeonato Brasileiro, atualizada, e também como foram os resultados dessa última rodada, que está se encerrando hoje. Nesse momento está jogando Paraná e Chapecoense em Chapecó, e vamos falar sobre o resultado dos outros jogos da rodada. Você vê aí na sua tela a classificação do Campeonato Brasileiro. Em primeiro lugar nós temos o Flamengo com 10 pontos, seguido pelo Palmeiras com 8, e aí nós temos uma sequência de times aí com 7, 6 times com 7 pontos. O Corinthians, o Vasco, o Grêmio, o Atlético Mineiro, o Fluminense e o Sport. Lembrando que o Vasco tem um jogo a menos, um jogo que foi adiado contra o Santos. O América Mineiro e o São Paulo tem 6, o Atlético Paranaense e o Botafogo com 5, Inter, Cruzeiro e Bahia com 4, Santos com 13 e um jogo a menos, que é o jogo adiado contra o Vasco. E na zona de rebaixamento nós temos a Chapecoense, que está jogando agora com 2, o Ceará também com 2, o Vitória da Bahia com 1 e o Paraná, que está jogando também nesse momento com 0. Vamos passar os resultados da rodada. O Vasco da Gama ganhou de virada de 4-1 do América Mineiro. O Corinthians empatou 1-1 com o Ceará. O São Paulo cedeu o empate. O São Paulo, mais uma vez, estava ganhando e cedeu o empate. Empatou 2-2 em casa com o Atlético Mineiro. Um grande público no Morumbi. A torcida do São Paulo continua apoiando. O Flamengo venceu o Internacional 2-0. Cruzeiro venceu o Botafogo com um jogo cheio de polêmicas. Alberto Valentim brigando com o Mano Menezes, com a comissão técnica do Cruzeiro. Palmeiras fez uma grande partida, venceu o Atlético Paranaense por 3-1 na Arena da Baixada. Fluminense venceu o Vitória de virada na Bahia por 2-1. O Sport fez 2-0 no Bahia e o Grêmio atropelou o Santos
venceu por 5-1. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os jogos em detalhes. Eu vou seguir a ordem que aconteceram as partidas, a ordem cronológica. Então, o primeiro jogo dos paulistas foi o São Paulo no sábado. Eu gostaria de dividir com vocês aí, com o pessoal, a opinião dos nossos comentaristas sobre o jogo São Paulo e Atlético Mineiro, 2-2 no Morumbi. Mozelli, você assistiu o jogo, o que você achou desse jogo de São Paulo? Assisti. Eu achei até, Flávio, amigos, que o São Paulo está melhorando. O Aguirre que está conseguindo dar por incrível que pareça, dar uma melhorada no time. Lógico que a entrada do Everton já ajudou bem também, é um bom jogador, está vindo mais um jogador uruguaio. Devagar eu acho que o São Paulo vai se arrumando. Está longe ainda de ser um time com um padrão de jogo definido, com um sistema definido, mas está se ajustando. E tomou uma virada que é inexplicável também. Isso que esses desencontros que o time do São Paulo tem durante a partida, que eu acho que é muito por causa da falta de confiança. Falta confiança ainda para os jogadores do São Paulo. Por incrível que pareça, que tem jogadores muito experientes lá, Nenê, o Diego Souza, tem vários jogadores com muita experiência. Jusilei. Então não era para estar acontecendo isso, mas está acontecendo. Mas eu acho que a hora que o São Paulo der uma melhorada nessa parte de confiança mesmo da equipe, dos jogadores, vai melhorar. Mas deve também não sonhar muito, não. Eu acho que se o sonho do São Paulo para esse ano é uma vaga na Libertadores e olha lá. Mas está melhorando com o Aguirre do que estava com o Dorival Júnior, que... Meu Deus do céu, pior que aquilo não podia ficar, né? Eu acho que o São Paulo, eu assisti o jogo também. O resultado foi merecido, né, Cláudio? O Flávio, porque o Atlético também é um time arrumado, está jogando bem. Eu assisti o jogo, eu achei o São Paulo melhor organizado. O Aguirre, ele está priorizando, pelo que eu percebo, primeiro fechar a casinha, evitar tomar gols. Ele mudou um pouco o esquema. Deu uma melhorada. Eu acho que ele deu uma analisada melhor no elenco. Ele decidiu jogar com 3 zagueiros, que é incomum hoje no futebol brasileiro, até no futebol mundial. Isso já foi um momento no futebol mundial onde uma grande maioria dos clubes jogavam com 3 zagueiros, aquele líbero, essas coisas. Mas, ultimamente, isso vem caindo por terra. E o Aguirre enxergou que esse seria um caminho para tirar o São Paulo dessa situação. O São Paulo ainda oscila muito, permitir a virada do Atlético Mineiro num curto espaço de tempo, como foi, isso bagunça qualquer esquema, né? Porque aí você joga fora tudo que estava programado, o time vinha ganhando, vinha bem, né? Mas eu acho que o grande desafio do Aguirre é cuidar dessa oscilação. Você enxerga assim também, Monteiro? Como que você avalia o trabalho do Aguirre desde a chegada dele? O que você avalia como evolução Monteiro, de quando ele chegou, na época que o Dorival Júnior ele assumiu, né, ele pegou um time que vinha sendo treinado pelo Dorival Júnior, assumiu o time. Na sua opinião, qual é a evolução, se você acredita que teve, daquela época até a atuação de São Paulo nesse último jogo contra o Atlético Mineiro? Tá, eu respeito a opinião de vocês, sabe? Cada um tem a sua opinião aqui na mesa, né? Mas eu discordo. São Paulo está no lugar onde merece, 10º colocado. Vai ficar aí. O time é fraco. Você falou de Nenê, você falou de Diego Souza, de Jusilei, de Petros, tudo refugo. Mas a chegada Tudo do refugo. Everton, Não, você você, acha que Monteiro, não foi... O Everton sim, é um jogador de qualidade, entendeu? Tem vontade. O Cuevas também não é um bom jogador. todo Não tem respeito. vontade, entendeu? Não sei se está jogando no Flávio, lugar errado, mas ele não tem vontade. Entendeu? Com todo respeito, o Monteiro, no programa anterior que eu tive aqui, o senhor falou que o São Paulo era uma porcaria. Mas estou falando. Mas fala então que é uma porcaria. Mas eu falei agora. Que o técnico Aguirre é uma porcaria, fala. Eu também Então estou fala. falando, falei. Eu afirmo isso aí. Já está Tá onde merece, não desce. Então vai ser essa variável até o final do campeonato. Para mim, na minha cabeça, o ano acabou para o São Paulo. Não tem mais nada. Não tem mais nada para ganhar, entendeu? Vai disputar a Sul-Americana, né? Tem um jogo da volta com o Rosário Central. Uhum. Então, é um time que não vibra, não sabe, não tem mesmo da casa cheia, sabe? Agora, motivação, se falta motivação é o salário que cai na conta no dia 30 lá, pô. Com essa mordomia toda, não tem motivação para jogar num time tão grandioso como o São Paulo. Então, eu acho um time fraco, discordo de vocês. Não vai sair daqui para baixo, entendeu? Não vai chegar lá para baixo porque é um time muito pior. Mas o time do São Paulo, para mim, vou falar para você uma coisa, não sai disso aí.
Eu tenho alguns questionamentos sobre como ele vem montando o time. Na minha opinião, por exemplo, eu acho que ele não tem que escalar o time só baseado nos medalhões, né? Eu acho o Nenê um grande jogador, mas eu acho que ele tem como montar o time e deixar o Nenê no banco. Eu não sei se ele está tendo coragem de fazer isso. Mas o Nenê joga muito. Mas ele não vem... o posicionamento que o Aguirre está usando para o Nenê não está permitindo que ele renda ao máximo que ele pode. Eu acho que ele tem que aproveitar melhor o Lisieiro, por exemplo, que é um jogador jovem da base que tem um excelente potencial. Estava no banco no último jogo. Então eu acho que o Aguirre ele ainda precisa, ele está numa fase ainda de entender um pouquinho melhor. Eu acho que deve ter tido uma pressão grande também para colocar os jogadores mais rodados e que custam mais caro para jogar, né? O Diego Souza deu uma entrevista depois do jogo, não sei se vocês viram, dizendo que tinha tido uma conversa com a Aguirre, que se acertou e tal, porque o Diego Souza estava para ser vendido, o Vasco estava interessado, o São Paulo estava meio que dispensando o Diego Souza. Aí, na verdade, foi uma intervenção do Raí, né? Que os 10 milhões, o Raí chamou o Aguirre, a diretoria também, conversaram para não perder o patrimônio, né? Essa foi porque a situação financeira do São Paulo já é difícil. Foi isso. Aí o São Paulo investe... os dois. Aí já ia descartar, já falou, não, acabamos de comprar 10 milhões, como é que faz? Não tem cabimento mesmo. Ainda vamos custar pro Vasco e pagar metade do salário. Mas não tem cabimento mesmo. Absurdo. Eu concordo com essa posição da diretoria, não sei quem foi, se foi a diretoria. Eu concordo. Gastaram 10 milhões no Diego Souza. O Diego Souza, queira ou não, é um jogador de um bom nível, apesar da idade um pouco mais avançada. Ele não é tão velho assim, o Diego Souza, mas ele tem como render muito mais do que ele vinha rendendo. Só ele entrar em forma. Exatamente. Então eu acho que o São Paulo tem condições de brigar por uma vaga de Libertadores, porque hoje isso aumentou muito, acho que é G7 agora, né? A G7 pode ficar até mais se os times brasileiros ganharem. O Grêmio ganha a Libertadores, fica G8. Mas tem a Sul-Americana também, que também dá uma vaga. Pode ser até G9. Então o São Paulo, na minha opinião, tem chance de Libertadores. Eu acredito que o São Paulo também tem esse sonho de voltar à Libertadores, que o São Paulo é emblemático, esse campeonato do São Paulo. O São Paulo já foi tricampeão, tem um histórico grande nesse torneio, né? Então, por conta disso, o São Paulo tem chance de um G7. Se fosse o antigo G4, na minha opinião, o São Paulo não teria chance nenhuma. Flávio, esse é o grande problema do São Paulo. Ele vive o passado. Entendeu? Vive o passado. O São Paulo, há 10 anos, está decadente. O São Paulo precisa sair dessa situação urgente. Muito grande. Arboleda. Fraquíssimo. A imprensa diz que ele é ótimo, eu não vejo aonde. Fraquíssimo. Na minha opinião, é muito fraco. Falha todo jogo. Também. Ele joga bem, mas todo jogo ele comete uma falha crucial que define o resultado negativamente para o São Paulo. Bom, agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar do Corinthians agora eu quero ver aqui, olha a cara do Não seu tem o Monteiro. hino? Faz tempo que não toca o hino. Não, faz tempo não, foi campeão paulista, você e o Murilo fizeram tocar o hino aqui. Hoje eu estou no comando aqui, hoje não tem hino de ninguém aqui. Hoje nós vamos comentar cada clube sem hino, hein? Monteirão, você assistiu o jogo Corinthians e Ceará? Assisti. O que você achou? Quase dormi. Entendeu? Não foi um jogo tão ruim assim, vai. Viu? Olha o Ceará onde ele tá, pô. A gente fala do São Paulo. O São Paulo empatou com o Atlético Mineiro. Time muito fraco. O Ceará fraquíssimo, muito fraco. Não pode vai cair. Não pode acontecer. Vai cair. A chance do Ceará escapar é infelizmente, mas vai cair. pequenininha. Não pode acontecer isso aí. O que você achou do jogo? Eu falei no início do programa, não tem peça de reposição. Você entendeu? Você vê, o Roger pode fazer isso, o Grêmio pode fazer isso, com o Renato Gaúcho, o Flamengo pode fazer isso, porque tem peça de reposição à altura. Cruzeiro. Mas o ano passado foi assim também, não tinha peça de reposição. Por quê? Porque deu sorte. O ano passado não tinha Libertadores, né, Então, e não teve jogador machucado. E caiu fora entendeu? logo da Sul-Americana. Sim. E aí o Corinthians ficou 100% dedicado ao Da brasileiro. Taça Copa Brasil A também. Copa do Brasil caiu bem antes. Então, o que eu falo para vocês, disputava um campeonato só, deu sorte de não machucar muito jogador, né? E tinha o Jô, né? O João Matador, que foi embora. Agora o Roger perdeu um gol ontem, que não é para perder, né? Mas não vamos culpar também, era a estreia dele, até ele ficou triste. Mas agora o Corinthians vai ser isso aí, gente. Vai ser isso aí. Eu vi o Carille falando ontem, né? Ele disse que ele não está preocupado com o primeiro lugar, ele quer ficar no peloto dos 4. Ficando aí no meio dos 4 tá bom pro Corinthians, entendeu? Por quê? Por causa da vaga da Libertadores, né?
Então, mas é o que eu falei para você, não tem peça de reposição, tá, o Carille não muda o jeito de jogar dele, tá? Nem em casa e nem fora. Então é isso aí, não podemos esperar muito do Corinthians, não. O Corinthians vem de 4 jogos sem vitória, o que é muito incomum. Eu acho que o Carille nunca teve uma sequência dessa de 4 jogos sem vitória. Talvez eu esteja enganado, mas eu acredito que não. Desde que ele assumiu, raramente ficou com 4 jogos sem vitória, né? E o Corinthians vem de uma jornada ruim. O Corinthians perdeu um jogo em casa para o Independiente no meio da semana na Libertadores, que foi um negócio... Se o Independiente continua na mesma intensidade que estava, podia ter virado o primeiro tempo com um placar mais elástico do que foi. Surpreendeu o Corinthians não sabia como reagir, e perdeu um jogo que era improvável que perdesse. E uma situação que era confortável na Libertadores também passou a ser complicada e agora vai fazer um jogo decisivo na Venezuela na próxima rodada. Você entende que esses 4 jogos sem vitória vai começar a gerar uma pressão maior sobre o Corinthians, principalmente porque agora o Corinthians tem um jogo na quinta-feira contra o Vitória, um jogo decisivo da Copa do Brasil, que pode ser que o Corinthians passe, mas se acontecer o improvável, na minha opinião, que o Corinthians é o grande favorito, se o Corinthians cair fora da Copa do Brasil, aí a pressão em cima do Campeonato Brasileiro, que vem um clássico logo em seguida, e da Libertadores vai ficar maior, né? Como que você entende isso, Mosé? Eu acho o seguinte também... Fala também sobre o jogo de ontem também. Primeiro falando do Corinthians, da classificação, como ele está se virando. No caso dos 4 jogos sem vitória, um foi um empate bom contra o Vitória lá, 0-0. Então não põe na conta isso aí. Foram 3. Desses 3, foi uma falha contra o Ceará, que não podia ter perdido ponto. Agora, com o Independiente é um clássico internacional, tradição. É a equipe que ficou mais vezes campeão na Libertadores. Então já estava mais ou menos preparado que não ia ser fácil esse jogo. Mas é e ganhou lá também de susto. Que foi um gol do Jadson que, pelo amor de Deus. Mas ele explica, mas não justifica. Eu sei, mas estou falando. Não justifica. Agora é isso que eu ia falar. Agora vai jogar com o Vitória. É o divisor de águas, queira ou não. Se ganhar do Vitória, paga tudo isso aí. Está classificado já. Depois é só depois da Copa do Mundo, que vai voltar a Copa do Brasil. Então já é um campeonato que o Corinthians deixa de lado. Só depois da Copa. Dá para sarar os jogadores que estão machucados, que o Monteiro falou bem. Tem o Ralf, que faz muita falta, o Cleison e o Fagner. São 3 jogadores fundamentais no esquema do Carille. Tem o René Júnior. E o René Júnior também, que vinha jogando. Agora eu acho que o Corinthians, todo mundo sabe que não tem peça de reposição. Não tem mesmo. Agora eu acho que o Carille ainda tem que ver um jeito de jogar contra os times menores que vêm jogar na arena. Então o que acontece? O time vem para a arena, já sabe como o Corinthians vai jogar. Então ele tem que mudar, ele tem que fazer alguma coisa diferente. E ele não faz. Então eu acho que aí é um pouco de falha dele. Tem que ter um treinamento específico. O Monteiro falou bem também que o Roger é um jogador decisivo, mas está voltando. Faz 3, 4 meses que ele não joga. Ele estava na reserva no Inter. Então precisa tomar cuidado. Mas o Corinthians, como o Santos, nós vamos falar do Santos depois, tem aqueles 11 jogadores, 12, 13 e só. Você não acha que o Rodriguinho fez falta ontem? Não, o Rodriguinho, do jeito que ele estava jogando, foi até bom ele não jogar ontem. Pelo amor de Deus. Ele estava jogando bem. O Rodriguinho faz um mês que não joga mais nada. Que isso? Não, Nos Monteiro, últimos 4 jogos do Corinthians, ele foi decisivo porque ele jogou. Contra o Independiente ele não jogou bem. Sim, mas antes ele vinha jogando muito bem. Um mês atrás, você fica sonhando. Contra o Atlético Mineiro, ele não pegou na bola. Não concordo. Contra o Atlético, você assistiu contra o Atlético Mineiro? Assisti. Então... Viu? Mas como isso é que variável pode? de todo A jogador. atuação do Marquinhos Gabriel ontem foi pífia. A torcida gritava na orelha do não Carille, é outro que não pode reclamar. Pra tirar né? ele urgente. Tá pedindo urgente. chance, mas Entendeu? não tem que dar. Não jogou nada o Marquinhos Gabriel. Outra coisa, o Danilo não tem mais condições. O Danilo tem uma história riquíssima no futebol. Um dos jogadores mais vencedores do futebol brasileiro. Ele não tem mais condição de jogar bola. Não tem mais. Ele não tem mais preparo físico. Você vê, ele joga 20 minutos, ele se machuca. Ele só tem que bater pênalti contra o Palmeiras. Não, tudo bem. Aí você é.
Caixa. Mas assim, não tem. Como é que ontem o Ele Pedrinho... está provocando Olha você. como ele viu? fala do Ele Corinthians. está provocando você. O Olha como ele Pedrinho, fala que é um do garoto Corinthians. com potencial enorme, ele não tem condição de entrar jogando e jogar um jogo inteiro. Não sei, a equipe técnica do Corinthians, de preparação física do Corinthians, sabe disso. Vem preparando ele, vem fortalecendo ele, para ele suportar um jogo inteiro. Mas hoje ele ainda não tem condições de fazer isso. Então, você vê, no final do jogo ele estava morto. E é um jogador com um grande potencial, que ainda vai dar muito fruto para o Corinthians, na minha opinião. Mas não dá para depender de um menino desse, e não dá para depender de Marquinhos, Gabriel e Danilo. Não dá. É por isso que o Corinthians sofreu para ganhar do Ceará. Não conseguia furar a retranca do Ceará. Viu, Flávio? Outra coisa que ele devia ter feito ontem, põe o Sheik um pouco antes, pô. Tá precisando de atacante lá, mexe na estrutura do time. É isso que ele não faz, ele tira um, põe outro. Tira um, Foi o que eu falei, o esquema dele é aquele, ele põe o Sheik. Ele não muda. O Sheik foi infeliz Não é que naquele ele não jogo. sabe, ele é teimoso. É. Ele sabe, ele sabe. Prendeu com quem? Com o Tite e com o Manos? Queria que não fosse teimoso. Exatamente, você Com não o gosta do Tite. pô. Mas eu não gosto do Tite. Tite é teimoso. Ele que ficou campeão do Mundial no Corinthians, ele fala até hoje disso. Até o Oswaldo de Oliveira ficou campeão mundial no Corinthians. Ah, mas o Oswaldo de Oliveira tinha um grande time. É diferente. Bom, o tempo urge, a gente está precisando chamar o nosso intervalo comercial. A gente... Já? Já, você viu? Oh. Quando o programa tá gostoso, Passa bom, depressa. passa rápido demais. A gente vai pro nosso break, veja agora o comercial da Polo Air, como diz o Murilo, o comercial mais bonito do Brasil. Não saia daí que a gente volta já. I got big dreams to take over the world. I got big dreams to take over the world. I got big dreams to take over the world. I got big dreams to take over the world. I got O Grupo LPM está há 18 anos no mercado de tecnologia, trabalhando com infraestrutura de dados, voz e elétrica, agregando serviços de segurança eletrônica e automação predial, serviços de moving da data centers e implantações de soluções de ativos de rede e Wi-Fi. Pensando em agregar valor e trazer as melhores soluções, inauguramos a LPM Consultoria, que conta com as melhores soluções de hardware e software. Temos também a LPM Energia, voltada para energia solar e placas fotovoltaicas. Não perca tempo, entre em contato com nossa equipe. Temos a solução ideal para a sua empresa, de acordo com o perfil de cada cliente. Visite nosso site www.grupolpm.com.br. Estamos de volta com mais placar eletrônico para você. Eu queria agradecer o pessoal do Grupo LPM, nossos novos parceiros aqui, o Tico. Ticão, obrigado pela confiança e que você tenha muito sucesso, que o placar eletrônico consiga agregar muito para sua empresa. Obrigado mais uma vez. Mudando de assunto aqui, o Murilo me avisou, falou, ó, no intervalo, cuidado com os dois. Não dá, Murilo, não dá para segurar os caras, Murilo. Não dá, não tem condições. Tudo, eles torcem pro mesmo time e briga. Tudo eles têm uma coisa para arrumar confusão, os dois. Tá difícil, viu?
Tá difícil. Agora eles vão falar do time que eles amam muito, que é o Palmeiras. Né? Eles gostam muito do Palmeiras, olha o sorriso deles. Os dois A palmeirenses. minha família é palmeirense. Então, tá vendo? Você vem de uma família maravilhosa. Os moça. Peliciari lá são tudo bom. Teve o Romeu Peliciari Exatamente. até. Meu primo. Bom, vamos começar agora pelo Monteiro. Vamos falar um pouquinho sobre a vitória do Palmeiras na Arena da Baixada, 3-1 sobre o Atlético Paranaense. Monteirão, você assistiu o jogo, o que você achou? Faça a sua análise para nós, o pessoal em casa quer te ouvir. Tá, eu assisti o jogo sim e dou a mão palmatória. Eu acho que o Roger já está, entendeu? Conseguindo colocar na cabeça do jogador o que ele quer, o esquema dele, tá? O que o Palmeiras faz? Ele joga Por isso que eu não aguento ficar quieto. 4 jogadores. Semana passada ele queria ver o Roger longe. foi semana Agora passada. ele tá falando com. pelo amor de Ele mudou de Deus. ideia, faz Ui, Para, parte. o Monteiro, resultado, para. do jeito que tava parte. ruim. Porra, mas uma semana você fala um negócio, na outra você fala outro, tá louco. Ele enxergou uma Vai, evolução. vai, o Roger. Roger melhorou, vai a seleção pra Eu vou você desenvolver agora. pra você, eu vou Vai, desenvolver pra vai, você um negócio, tá? Vai, Vai vai. plantar batata, Montelli. Vai plantar batata. Mas De fala novo. do. Eu devolvi pra ele. Devolveu, mas ele vai falar do Roger. Pra vamos quem ver. assiste o programa sabe que o Semana- Mozelli falou isso pro Monteiro há 2 Pega. semanas atrás. Eles estão Pega. cheios de rancor no coração. Pega com a Gabriela o vídeo da semana retrasada, o que ele falou do Roger. Pelo amor de Deus. Vamos, Monteirão. Fala, vai, fala. Então vamos lá. Se ele não interromper, ele não ficar Ele não borrifando, vai, né? ele não vai. Ele é seu amigo. Então, eu acho que o Roger realmente ele conseguiu, sabe, o que ele queria, colocar na cabeça do jogador o esquema dele. O que ele faz? Ele coloca 4 jogadores na linha de frente da defesa, certo? Sai rapidinho nos contra-ataques pelas pontas, entendeu? E tem um matador lá para fazer o gol. Esse é o esquema do Roger. Só que no Allianz Parque ele não consegue jogar assim. Por quê? Porque a torcida pressiona, a torcida quer o time para cima. Quer ver gol, quer que o time seja rápido e não consegue. Daí começa aquele, sabe, aquela vaia, aquela coisa toda, xingando o jogador, mas não é isso. O Roger está certinho, entendeu? Dou a mão palmatória mais uma vez, porque errar é normal, é do ser humano. Errei no que eu falei dele, eu achei que ele ia até cair, né? Mas fez uma boa vitória contra o Boca e está conseguindo colocar o esquema dele dentro do Palmeiras. Então o Palmeiras hoje é o segundo colocado, tá? E com certeza é um dos candidatos favoritos ao título, tá? Não vai mudar muito essa classificação, exceção do Vasco, acho que o Vasco não vai ficar aí, vai ficar mais para baixo, mas o campeonato está muito legal para o Palmeiras e vai ser difícil ganhar dele agora. E você, meu amigo Mozelli? Ah, O pessoal Flávio. quer ouvir você sobre o jogo de ontem, o que você achou do jogo e da performance do Palmeiras. Ah, Flávio, antes de falar do jogo, eu achei uma mudança fundamental que foi feita no Palmeiras. Não foi, eu acho que nem é crédito do Roger isso aí, é crédito mais do Alexandre Matos e da diretoria do Palmeiras que exigiu a entrada do Edu Dracena no time. Porque estava com os 2 jogadores jovens na zaga e não estava indo bem, falta de confiança. Então o Edu entrou e arrumou esse setor. Você pode ver que hoje o setor defensivo do Palmeiras está mais estruturado. O Jailson também está melhorando, com confiança a cada jogo. E confiança, eu diria, que a equipe inteira do Palmeiras está adquirindo. Então está ficando mais coeso. Tivemos um exemplo da Libertadores também, onde jogaram 9 reservas praticamente e tiveram um resultado muito bom. Então a confiança, eu acreditaria mais nisso. Jogou bem ontem também, dominou, teve o domínio do jogo. Não digo que teve o domínio, mas teve o controle do jogo. Porque o Atlético joga na pressão mesmo lá e a grama sintética é difícil jogar lá. Então o Palmeiras controlou bem, ganhou na hora certa, merecido, jogando bem também. E o Diogo Barbosa também é um jogador que esse daí é craque mesmo. Esse é seleção. Eu acho que foi outra entrada também importante na equipe do Palmeiras. Então devagarinho o Roger vai arrumando o time. Não digo que é todo mérito dele, é mérito do plantel, da diretoria que montou um plantel para o Palmeiras e a confiança está sendo fundamental. Eu acho que ainda falta mais um zagueiro para o Palmeiras. A entrada do Edu Dracena, eu concordo com você, foi primordial para dar uma segurança, uma estabilidade defensiva maior para o Palmeiras. Ele é um jogador, além de ter uma grande experiência, um jogador de alto nível, na minha opinião. O Edu Dracena é um grande jogador. O histórico dele no futebol já mostra isso. Se souber usar ainda, que nem está fazendo, preserva um jogo. Eu acho que o Palmeiras ainda precisaria contratar mais um zagueiro para suprir a saída do Mina.
Não tem um Emerson lá, pô. Mas não é do nível do Mas Mina. será que ele... Não, o nível do Mina também que você quer. Não, mas dizem que na janela o Palmeiras vai trazer um grande Nível dele, zagueiro. você achava que o Mina, você acha que o Mina é bom jogador? Melhor do que todos os outros que Pô, estão no jogando Barcelona ele Palmeiras. está treinando no Mas juvenil aí lá. é diferente. Pô, mano. É diferente. Viu? Há ele grandes não- jogadores brasileiros que foram Seu para a Europa Paulo, também se não Se o deram cara certo. não consegue jogar no Barcelona, vai jogar Não, onde? mas há vários jogadores brasileiros que tentaram ir e ainda jogar num clube como o Barcelona. Tem um histórico de grandes jogadores que foram para lá e não conseguiram jogar nada. Não é simples assim. O Mina é um, Todos sabiam o disso. Mina é um arboleda. Para o futebol brasileiro, um zagueiro como o Mina, na minha opinião, é um excelente zagueiro. Para o futebol brasileiro. Agora, daí a ser titular no Barcelona, marcar os jogadores que tem lá jogando na Europa, os maiores jogadores do mundo, aí é outra conversa. Não vale nem a pena a gente discutir aqui, porque não tem nem condições. O Mina não tem a menor... É outro. Aqui ele marca o atacante dos times brasileiros. Lá ele vai ter que marcar o Cristiano Ronaldo, marcar o Griezmann, marcar, pelo amor de Deus, não é outro mundo. E o Mina, na minha opinião, não tem condições de ser titular de um time como o Barcelona. Mas no futebol brasileiro, eu acho ele um bom jogador e eu acho que o Palmeiras precisaria suprir a saída dele. Mas de toda forma, eu acho que o Palmeiras fez um grande jogo contra o Atlético Paranaense. Concordo com você. O Palmeiras controlou muito bem o jogo, correu poucos riscos, o Jailson fez 2 grandes defesas, é verdade, mas na maior parte do tempo, apesar do gramado difícil, que segura muito a bola, é muito difícil jogar lá, né? Eu acho que o Palmeiras fez um grande jogo. Agora, Só bonito, sobre o Mina, ele tem chance de voltar pro Palmeiras, viu? bonito, Tem empréstimo. Estão dizendo que Não sim. está sendo usado lá e tal. Seria uma boa. Ah, Seria uma claro. boa pro Palmeiras e uma Claro. boa pro Barcelona, que não vai deixar o jogador parado. Exatamente. Falando do Palmeiras, bonita a camisa do Palmeiras, do goleiro, achei bonito o uniforme. Agora só não entendo, Monteiro, que alguém tem que me explicar o que é aquela estrelinha vermelha. Eu já no perguntei incentivo. aqui várias vezes O que, o que que é? é. Do PT? Eu já expliquei acho. isso 10 vezes, ele já me perguntou, eu já que expliquei. é aquela Nós não estrelinha? temos tempo para ficar explicando isso de novo. Depois, num outro programa, quando o professor Murilo estiver aqui, se ele decidir abrir novamente um Vamos ter espaço para falar discussão, sobre pra isso, explicar, alguém eu vou explicar. explicar. Eu já te expliquei, é que você deve ter esquecido. Não. Vamos falar sobre o jogo Grêmio e Santos também. Vou começar pelo Moselli agora. Moselli, você assistiu o jogo Grêmio e Santos? Assim inteirinho. Você deu até abertura falando Ah, sobre foi isso. sensacional, gostei de ver, assisti o Grêmio, olha, dá gosto, a gente está falando do Palmeiras, que também tem um time bom, pode chegar nas competições, mas primeiro de tudo, no Brasil vem o Grêmio. O Grêmio está jogando um bom futebol, a gente vê, tem os meninos lá, a gente fala, vê que o Renato Gaúcho recuperou, mas tem o Jeromel, tem o Arthur, que jogou muito ontem, Luan, aquele menino Everton também. Então tem muita consistência a equipe do Grêmio. Faz 2 anos que jogam Que juntos. jogam junto. Ramiro, o Arthur. E eles jogam intensamente. Isso que é legal. É tipo do jogador. Está mais ou menos parecido com o padrão europeu. Que a gente vê na Premier League, que vê no Barcelona, que vê no Real Madrid também, que eles jogam, faz um gol, faz 2. Não recua o time, continua atacando. Olha, sinceramente, eu sinto até falar isso, deu dó de ver o Santos jogar. Deu dó de ver o Santos jogar. Quem vê o Santos, aquela camisa lá tradicional, com todos os títulos que tem, mundial, tudo, deu dó de ver o Santos jogar. Não passava do meio do campo. E o Gabriel, que trouxeram também, olha, está explicado por que ele não jogou nem no Inter e nem no Benfica, veio de volta. Nem no Santos ele O está Grêmio conseguindo deu um jogar. passeio no Passeio, Santos. essa E palavra. outra, hein? Você vê um jogador Show que foi de bola. decisivo ontem, vencendo importantíssimo no esquema do Grêmio, o Maicon, um excelente jogador que o São Paulo jogou no lixo. A torcida do São Paulo jogou esse jogador no lixo, xingava ele todo o jogo, até que o São Paulo teve que se desfazer de um grande jogador. O São Paulo poderia estar utilizando esse jogador e estaria sendo muito útil para o São Paulo hoje. Outra coisa que os clubes precisam pensar um pouco melhor. Isso já aconteceu no Palmeiras, no Corinthians e no São Paulo também. As torcidas já colocaram para fora desses grandes clubes vários jogadores excelentes e que foram colher resultado em outros clubes. O maior exemplo do São Paulo é o Kaká, né? O Kaká saiu Sem vaiado. falar cara. do André, né? Sem falar do André, que jogou em vários times e não deu certo. E no Grêmio Tá jogando, Tá jogando. E o que você achou desse jogo, Monteirão?
O time do Santos, eu já falei a semana passada, né? Um time muito irregular, entendeu? Quando você acha que, quando eu vi os comentários, falou, nossa, o Santos vai pegar o Grêmio e vai massacrar o Grêmio lá. Eu já vi o comentário sobre isso. Imagine, não tem condições. O time é muito irregular. Tem alguns jogadores em destaque, né? Que você pode pegar aí no Santos. É o Gabigol, que não vem jogando também nada, né? Mas não vai sair disso, entendeu? Eu acho que Infelizmente. o Jair Ventura, eu acho ele um técnico muito promissor, na minha opinião. Também acho. Mas ele não tem peças. O Santos não tem um jogador para armar o jogo. Desde a saída do Lucas Lima, o Santos não consegue contratar ninguém para suprir esse papel. Então, isso é muito difícil. Eu acho que o Santos tem um ataque rápido, um ataque muito bom. Eu acho que o Santos tem uma boa defesa. Tem bons laterais. Esse Dodô é um bom lateral. O Vitor Ferraz é um bom lateral. Quando joga, também tem sofrido um pouco com contusões. A zaga é boa. O goleiro, na minha opinião, é excelente. Os volantes não são ruins. O Jean Mota e o Alisson são bons volantes. Eu acho que a maior carência do Santos, na minha opinião, não sei se vocês concordam, é a falta de um jogador com criatividade para poder fazer essa ligação entre a defesa e o ataque. E o Santos não tem esse jogador e o Jair está sofrendo com isso. E também não tem muitos jogadores no mercado com essa característica para o Santos poder contratar. Então acho que a tendência do Santos é sofrer um pouquinho mais. O Jair que veio com uma aposta, veio com moral, tudo pro Santos, agora ele vai ser diferente. Agora ele está começando a ser pressionado. Ontem teve uma briga do Alisson e o Vanderlei, uma discussão vai ter que administrar dentro. isso no vai ter que vestiário. administrar, eu não sei, ele está acostumado com a garotada do Botafogo, que foi mas cria lá no dele Botafogo, lá. Ele também não tinha Mas, estrela, então, ele mas, fez não- um bom... então, mas lá não tem Mas ele é um tanta, bom técnico. não tem tanta pressão. Ele vai fazer um bom trabalho. Mas no agora Santos. ele vai sentir uma pressão que vai ser diferente, né? Vai. Eu quero ouvir a opinião sobre vocês sobre a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Eu vou falar sobre os jogos aqui, queria ouvir a opinião de vocês. Vamos passar rapidinho para a gente passar os prognósticos para o pessoal que está em casa. Bom, a rodada abre já no sábado com um Grenal na Arena do Grêmio. Monteiro, quando que você acha que vai ser esse jogo? O que você acha desse jogo? Quanto que vai ser? Eu não vou falar o placar, mas isso aí o Grêmio é super favorito. O Grêmio ganha? Assistir Flamengo e Internacional, o time do Flamengo do Internacional é muito fraquinho. Internacional, E não você, foi, Mo? E você? Internacional não foi preparado para a primeira divisão, E não. você, Moselli? Grêmio. Eu também acho que o Grêmio ganha. O Grêmio do seu Bronzeri, pai do Murilo, gremista de Quatro Costados, o meu amigo Rodrigo, que está lá em Porto Alegre também, são gremistas, eu também acho que o Grêmio ganha. Cruzeiro e Sport no Mineirão. Você, Moselli? Cruzeiro, outro time que favorita o título Cruzeiro. também. Essa rodada tá meio favorita, né? Agora tem um jogo muito interessante, o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro na Arena da Baixada. Atlético Paranaense. Eu acho que esse jogo empata. Empata, também acompanho você. Chape e Flamengo na Arena Condá. Aí empate. Flamengo. Eu acho que vai Flamengo. empatar também. Bahia e São Paulo na Fonte Nova. Bahia. Bahia, também concordo. Eu acho que empata, acho que o São Paulo não perde esse jogo. Vasco e Vitória em São Januário. Vasco. Eu também acho que o Vasco... Eu acho que empata. Se bem que o Vitória vai ter o jogo Corinthians, se ele for eliminado na quarta-feira, pode ser eu acho que o Vasco ganha. Corinthians e Palmeiras na Arena Corinthians. Você, Monteiro? Palmeiras. Moselli? Empate. Quê? Palmeiras. Quê? É. Gavião. Olha, Que isso? Gavião, viu? Eu tenho que falar aqui da minha opinião. Você acha mesmo? Do jeito que o Corinthians está jogando? Empata. Viu? Se o Corinthians jogar completo, eu acho que o jogo pode. Mas Eu não acho vai, que empata. né? Não vai jogar. Agora, Você se vai jogar ver. muito desfalcado, aí eu acho que o Palmeiras tem mais chance. Você vai ver na quinta-feira já o que vai acontecer com o Vitória. É. Aí você já vai ver já. Santos e Paraná Clube na Vila Belmiro. Esse é barbada, né? Esse é. Eu acho que o Santos ganha esse jogo. Paraná Clube na cabeça. Mas Paraná? vai ser pressão, mas o Santos ganha. Vai ganhar. Para mim, empate. Outro clássico a rodada, hein? Botafogo e Fluminense no Engenhão. Botafogo vem se mantendo e o Fluminense vem fazendo uma campanha surpreendente na mão do Abel. Empate. Fluminense. Eu acho que empata também esse jogo. Ceará e América no Castelão. Empate também. Ceará. Esse- Eu acho que o Ceará vai ganhar do América também. Bom, fechamos a rodada. A gente queria falar um pouquinho agora sobre a Copa do Brasil. A Libertadores está mais para frente. Essa semana
Alguns confrontos têm o seu primeiro jogo e alguns confrontos já têm a definição da classificação para as próximas fases, para a próxima fase da Copa do Brasil. O Corinthians faz um jogo decisivo essa semana contra o Vitória no Itaquerão. Empatou o primeiro jogo 0-0. E o que vocês acham? São Jorge, Saravá. Vai na marra. Corinthians. São Jorge, Saravá mesmo. São Jorge, Saravá. Entendeu? Saravá, São São Jorge. Carilli não vai. A pressão vai ser muito forte da torcida. Sim. Mas você acha que o Corinthians não passa do Vitória? Se o Eu Corinthians- acho difícil. Eu acho difícil. O O time do Vitória perdeu muito ontem limitado. também. É limitado, mas a pressão que Perdeu vai ser ontem. pro jogador. Não, entendeu? concordo com o Monteiro. É uma pressão danada lá, O nossa. jogador vai entrar. Mas Divisor. vocês acham que não passa? Eu acho que passa, na marra. Na fiel, na Se fiel. passar, vai ser no Saravá mesmo. Bom, na quinta-feira, nós temos o jogo da volta Flamengo e Ponte. O Flamengo ganhou de 1-0 da Ponte no Moisés Zucarelli. E temos também o primeiro jogo de Santos e Luverdense. O que vocês acham desses jogos? Coitado da Ponte. A Eu Ponte acho que já não. era. A Ponte Que tá é fora. que o Monteiro falou a palavra certa, coitado. Ponte, perguntar ó, um negócio pra você, Ponte certo? e Guarani. Você acha que o Guerreiro vai ser liberado para jogar Copa? Eu acho que vai. É. Eu acho que vai. Mas vai, é muita injustiça também. Não Eu acho que vai, porque eu tenho dúvidas mesmo. O Guerreiro é um jogador tão forte, um cara fisicamente capaz. E eu acho que o Guerreiro vai ser liberado sim. Eu acho que ele vai poder disputar a Copa do Mundo e também vai disputar os próximos campeonatos pelo Flamengo. O que, na minha opinião, é um grande reforço para o Flamengo e para a seleção peruana. Desde que renove o contrato, né? Vence Mas agora pra em seleção junho. peruana, o Gareca deve estar sorrindo à toa com a volta do Guerreiro, porque é um jogador imprescindível para a seleção peruana. O Santos vai jogar com o Luverdense em casa na quinta-feira. É o primeiro jogo desse confronto. Santos. Eu acho que o Santos é o grande Na pressão, favorito. vai ser pouca gente no estádio, mas vai ser pressão. Mas também. independente disso, vocês acham que o Santos passa do Luverdense? Eu acho que passa. Passa. O Palmeiras vai fazer um jogo na quarta-feira no Estádio Independência contra o América, que é um jogo, na minha opinião, difícil, encardido. O Palmeiras deve poupar jogadores. O que vocês Passa. acham? Vocês acham que o Palmeiras ganha esse jogo? O Palmeiras passa nesse confronto? O América vai jogar fechadinho, né? Tá na cara, não vai Mesmo abrir. em casa? Mesmo em casa vai jogar fechado, entendeu? Mas será que não é loucura, não? Mas não tem jeito. Se ele abrir com o Palmeiras, ele vai tomar uma Sim. sacolada. Mas a chance dele fazer alguma coisa, na minha opinião, é quando jogar em casa. Então, mas ele vai sair o quê? Contra-ataque. Vai no contra-ataque. O Palmeiras passa, sim. O Palmeiras passa. Passa. O Monteiro, Bom, não sa- o o Palmeiras- Monteiro não sabe se o Corinthians passa. Ele tem sérias dúvidas. Eu O também Palmeiras ele tem tenho. certeza. O Palmeiras ele tem, é palmeirense. É, que ele, é Palmeiras o que tá no ele coração fala, dele. puxa saco e pernilongo tem em qualquer lugar. Não, é opinião, aí não é puxa-saco, é opinião, é diferente. Na quarta-feira também tem o primeiro confronto entre Bahia e Vasco da Gama. Esse primeiro confronto será na Fonte Nova, em Salvador. Eu acho esse confronto muito equilibrado. Esse confronto, eu particularmente, eu não cravaria nada entre Bahia e Vasco, porque eu acho que vai ser decidido nos mínimos detalhes nos dois jogos. E você? Eu acho um empate. É muito O primeiro jogo. O primeiro jogo é empate. Mas você acha que quem passa, na tua opinião? Vasco ou Bahia? Eu acho que o Vasco passa. Vasco Eu passa? acredito no Bahia, viu? Tem muita força lá também, viu? Eu não sei, eu acho que o Bahia passa. É bem difícil. O Zé Ricardo, ele está conseguindo extrair do Vasco, apesar dele não ter tido bons resultados na Libertadores, que deu aquela confusão toda no Vasco, quem acompanhou sabe disso, mas ele ganhou um bom jogo de virada, tudo bem, do América Mineiro, na última rodada do Brasileiro, mas ele está conseguindo extrair coisas melhores do que se imaginava desse elenco do Vasco. Mas tá muito tumultuado, né, tá Flávio? complicado, tá complicado. Torcida invadindo Tá o complicado. treino, tudo, é complicado. Na quarta-feira, nós temos também o jogo da volta entre Grêmio e Goiás. O Grêmio já ganhou de 2-0 no Serra Dourada, então mas eu acho que esse já era, né? O time, Gato no saco. o time reserva, mas é melhor que o Goiás Gato que o no reserva. saco, gato no saco. Na quarta também nós temos o segundo jogo, que é o jogo da volta entre Chapecoense e Atlético Mineiro. O primeiro jogo em Minas Gerais, a Chapecoense arrancou um empate em 0-0. Lembrando que o gol fora não é mais critério de desempate na Copa do Brasil, isso acabou. Então, qualquer empate vai para os pênaltis. O Atlético tem uma parada dura contra a Chapecoense no Sul, hein? Difícil jogar lá, eu acho que dá Chapecoense.
Eu também acompanho o Moselle, do Chapecoense. Eu acho que vai dar Atlético Mineiro ainda, que eu acho que o Atlético Mineiro tem um time mais forte e mais capacitado. Agora tem um jogo muito difícil. Atlético Paranaense e Cruzeiro vão se enfrentar na quarta-feira, o primeiro jogo, na Arena da Baixada. O Cruzeiro vai ter uma parada indigesta lá, hein? É o primeiro jogo. É o primeiro jogo, desse de ida, confronto. Lá é complicado jogar, cara. Lá é complicado. Eu fico no empate. Eu também. Fico no empate. Eu acho que esse jogo vai empatar e vai Cruzeiro decidir também, em Cruzeiro Minas. também. Eu acho que o Cruzeiro, se jogar completo, tem chance depois em Minas de fazer o resultado. Na Arena da Baixada, na minha opinião, não vai fazer o resultado. E se acontecer do Cruzeiro perder na Arena da Baixada, aí vai ser difícil reverter no Mineirão. Porque o time do Atlético não é bobo, não. O Fernando Diniz é um estudioso e ele está deixando o time do Atlético, cada dia que passa, mais competitivo. Então, aqui eu já dei minha Todo mundo concorda com isso? Tranquilo. Então tá bom. Olha que moral, tá vendo, professor Murilo? O senhor não está fazendo tanta falta aqui do jeito que o senhor me liga antes do programa, dizendo, sem mim vocês não vão conseguir. A gente consegue sem você. Porque você está preocupado com outras coisas. O senhor está querendo interferir na convocação da seleção brasileira. Eu tenho uma foto do senhor confabulando com o Edu Gaspar. Coloca no ar aí, para o pessoal em casa ver que eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. O que será que o Murilo está tentando falar para o Edu Gaspar, hein, Moselle? Bom, no mínimo ele está tentando puxar o saco do Tite, né? Que eu acho que ele quer se aproximar do Tite para tirar uma foto junto com o Tite, que o Tite é Deus para ele, é o melhor técnico do mundo. E quem você acha que ele quer que convoca? Ele quer ficar perto do Tite. Ele fala que o Tite é melhor que o Guardiola, melhor que o Zidane. E você, ele quer se Monteirão? aproximar, agora ele arrumou um jeito aí. O que você acha que ele está fazendo com o Edu Gaspar? Fala para mim. Puxando o saco. Não é isso aí? Puxando o saco. Puxando o saco. Ele viu o Edu lá. Mas você Ô, acha Edu. que quem conhece bem ele, do jeito que ele é corneteiro, você acha que ele não está tentando interferir na convocação do Tite? Não, Não, ele vai estar falando pro Edu Gaspar que ele é corintiano, entendeu? Eu lembro de você no Corinthians, cara, entendeu? Vive no Japão. Falar pra você, sou seu fã, aquela coisa que, sabe, Tá no puxa Mundial, saquismo do tava cara. lá, tava no Mundial lá. Ele tentou falar, pode ter certeza que tentou falar alguma coisa da seleção, mas o Edu falou, para isso aí, deixa que o Tite resolve, entendeu? e você acha que ele ficou com cara de bobão? Ficou, com certeza. Professor Murilo, olha isso. Você está sem moral aqui no programa, mas o senhor está fazendo falta, porque o senhor é importante para nós. Mas você viu a paz que está hoje aqui? A paz. Tá paz. Quando ele tá, é muita confusão, né? A gente está chegando ao fim do programa. Eu vou abrir um espaço para vocês mandarem os seus abraços aí, como toda semana. O pessoal que nos assiste espera ansiosamente os abraços. Monteirão, mande seus abraços aí. Queria mandar um abração para o Anísio Brugnoli, para o Celso Prandini, para o Homero lá do Caxambu, que não perde um programa nosso, e o Gordo. Gordo, aquele abraço corintiano, tá? Você é de São Caetano do Sul e não perde um programa nosso, tá? Então aquele abração para você. Obrigado, Gordo. E você, Eu vou Moselle? mandar 2 abraços aí internacionais, hein? O Wilson Gregório, que no México está assistindo o jogo, assistindo todo o programa da gente, comenta comigo durante a semana. E também para o Tim Alexander Kivalen, na Suécia, em Gotemburgo, que não perde um programa nosso também, liga, tem que falar disso, tem que falar do Guardiola. E a gente, sempre que pode, a gente fala, né? Um abraço, Tim, Wilson. E eu queria mandar um abraço generalizado para todos os telespectadores que estão nos assistindo. A gente agradece imensamente a companhia de vocês e a paciência de vocês por aguentar as bobagens que a gente fala aqui. Mas vocês são muito importantes para nós e vocês são a razão desse programa existir. Obrigado, uma excelente semana. Até segunda que vem. Um abraço. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got O Grupo LPM
LPM está há 18 anos no mercado de tecnologia, trabalhando com infraestrutura de dados, voz e elétrica, agregando serviços de segurança eletrônica e automação predial, serviços de moving da data centers e implantações de soluções de ativos de rede e Wi-Fi. Pensando em agregar valor e trazer as melhores soluções, inauguramos a LPM Consultoria, que conta com as melhores soluções de hardware e software. Temos também a LPM Energia, voltada para energia solar e placas fotovoltaicas. Não perca tempo, entre em contato com nossa equipe. Temos a solução ideal para a sua empresa, de acordo com o perfil de cada cliente. Visite nosso site www.grupolpm.com.br.